Finalmente chegou uma notícia que eu nunca acreditei que essa notícia chegaria. Autorizaram o presidente Lula a fazer uma entrevista. Foram negadas as entrevistas até agora, depois de um ano. Ele já deveria ter dado entrevista há muito tempo, já deveria estar livre há muito tempo, mas não conseguiu dar essa entrevista. Lula hoje é um preso político e por ser um preso político está dentro de uma solitária. Se Lula não estivesse preso, certamente hoje ele estaria ocupando a cadeira da presidência da República e todos sabem disso. Para que nós possamos relembrar, eu vou poder relembrar isso a todo instante, em vários vídeos vou fazer isso, porque é necessário que nós lembremos, porque isso é uma prova incontestável. Não tem como você dizer que eu estou simplesmente inventando isso. Não. É uma prova incontestável e todos nós vimos essa notícia dentro dos jornais, sendo divulgadas dentro dos jornais. Para isso, eu vou relembrar o caso que aconteceu do relato de Romero Jucá quando foi pego naquela gravação da Polícia Federal, onde Romero Jucá está livre até hoje. Romero Jucá pertence ao crime organizado. E aí, quem é do crime organizado está livre e quem não tem prova nenhuma está preso. Então o STF está cometendo algumas irregularidades e eu vou falar a respeito disso. Apesar do STF poder bloquear a qualquer instante esse tipo de vídeo. Portanto, eu peço a vocês, compartilhem o máximo possível, porque eu não estou cometendo crime e não estou não estou fazendo nada contra os ministros. Eu só estou respondendo a minha opinião ao que eles demonstraram através dos fatos que ocorreram dentro do Brasil. Nós vimos o Romero Jucá dizer justamente isso aqui, ó. Conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condição de sem ela. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa porra não vai parar nunca, entendeu? O que eu quero dizer, essa porra não vai parar nunca. Romero Jucá, ao contrário do que as pessoas estavam entendendo, essa porra, ele estava falando da sangria desatada a respeito de Dilma Rousseff. Não era Lava Jato que estava correndo risco, era a sangria que estava acontecendo de Dilma Rousseff, que apesar de exercer o poder dentro do Brasil, ela não interferia nas investigações e deixou tudo correr como deveria correr. E então a sangria desatada não era Lava Jato, porque todos sabiam quais eram os objetivos da Lava Jato. Veja aqui, é possível você detectar na fala de Romero Jucá. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. A imprensa, os caras, eu posso entender que era a Lava Jato que estava forçando para tirar a presidente Dilma. E, portanto, a imprensa, pagando tudo isso, incentivando tudo isso, criou o ovo da serpente dentro do Brasil, com o auxílio do STF, que está citado ali. Portanto, não estou inventando absolutamente nada. Isso foi veiculado em toda a imprensa brasileira, isso foi veiculado em todos os jornais. E aí, o Romero Jucá termina a sua fala através de: tem que resolver essa porra. Tem que ter impeachment, não tem saída, tem que mudar o governo para estancar essa sangria. Não é Lava Jato, aqui está escrito errado, essa sangria era Dilma Rousseff. Com Dilma não dá, tem que botar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Portanto, são as falas de Romero Jucá que provam o que eu preciso falar aqui. Que na verdade o STF estava organizado, ligado ao crime organizado no Brasil, que roubou, porque sabemos que Temer roubou esse país e que Temer tem uma série de processos e que nunca será julgado. Nunca! Não tenho dúvida nenhuma. Apesar de todo esse espalhafato, apesar de todo esse carnaval que fizeram lá prendendo o Temer de uma forma também irregular, de uma forma ilegal, Temer, não tenho dúvida alguma que Temer jamais será julgado e vai morrer impune e vai sair com todo o dinheiro que ele roubou durante a presidência da República. E antes da presidência e até agora, certamente, deve estar roubando muito dinheiro, porque deve ter deixado muita gente aí dentro do governo Bolsonaro. Aliás, nós sabemos que ele deixou muita gente dentro das empresas estatais e dentro do governo Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, é só uma sequência de Michel Temer. Mas vamos continuar aí, e eu acho que com isso já estou demonstrando uma prova que seja suficiente para que você, que está vendo o vídeo, consiga compreender o porquê eu estou falando a respeito do STF e porquê eu vou falar a respeito da segunda instância. A segunda instância é bem garantido, é garantido pela Constituição brasileira através de um artigo que está escrito lá, não poderia ser mudado. Vou dizer uma coisa para vocês. Para mudar a Constituição brasileira, somente o Congresso Nacional e o Senado Federal têm autorização para fazer isso. Portanto, interpretar qualquer coisa que não esteja ali, que não esteja explícito ali em lei, a menos que essa lei te dê a oportunidade de dar um entendimento diferente, é possível sim você interpretá-la. Agora, interpretar significa dizer que a coisa tem que ser difícil. Mas vamos ver se é difícil de interpretar o que está escrito dentro da Constituição.
O texto da Constituição diz o seguinte: em 1988, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição diz o seguinte e traça aí a presunção de inocência, ou seja, todo mundo é inocente até que provem o contrário. Mas a lei garantiu isso e a Constituição está garantindo aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, não existe qualquer dúvida nessa frase. Por quê? Para um leigo, o leigo não sabe o que é um trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas a sentença penal condenatória fica fácil. Mas o trânsito em julgado é necessário que nós expliquemos. Trânsito em julgado significa dizer que a pessoa não tem mais nenhum recurso. Quando você chegou, passou pela primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, quinta instância, 15ª instância, 20ª instância, se tivesse, você teria que passar pela 30ª instância se ela existisse. E somente a partir daí, se houve condenação lá na 30ª instância, somente aí você não teria mais como recorrer e como tentar se defender. A partir desse momento, só cabe cumprir o que foi decidido pelo tribunal. E por esse motivo, tramitado e julgado significa então dizer que nós estamos falando que a pessoa não pode ter mais recurso. Quando Lula foi preso na segunda instância, ele tinha mais recursos? Sim. Tanto é que ele foi julgado pelo STJ. Tanto é que ele poderia ser julgado pelo STF. Sim, ele tinha recursos e poderia ser julgado sobre o STF se achássemos problemas constitucionais dentro de todo o julgamento que correu dentro do Brasil. E aí o que acontece? O STF, em um julgamento farsesco, em um cenário, um teatrinho montado por Carmen Lúcia, que naquele momento era a presidente do STF, vai lá e julga que o habeas corpus de Lula poderia, não seria executado e, portanto, Lula seria preso em segunda instância. Qual era a intenção de prender Lula? Tirá-lo das eleições. O julgamento teve um processo muito rápido, muito célere, e nunca se viu tanta rapidez dessa forma, porque precisavam decidir antes das eleições. E ao decidir antes das eleições em segunda instância, Carmen Lúcia, que defendia a prisão em segunda instância, ela simplesmente prendeu o presidente Lula. Junto ao pedido de habeas corpus, existia um pedido para se julgar a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Carmen Lúcia, ao invés de julgar a constitucionalidade da prisão em segunda instância, porque sabia que não tem como interpretar diferente da Constituição e que ela correria o risco de perder essa votação, Carmen Lúcia afastou esse julgamento e só julgou o habeas corpus. Portanto, perante a vista do tribunal, se você está sendo preso perante as vistas do tribunal, sem analisar o mérito, sem analisar absolutamente nada, que é a desculpa que eles usaram dentro do STF, você está sendo preso corretamente. Porém, o mérito deveria ter sido investigado, uma vez que a segunda instância estava em julgamento para saber se era constitucional ou não. Ora, se está escrito na Constituição, é constitucional. Portanto, não cabe a ninguém contrariá-la. Só cabe ao Congresso Nacional quando eu falo em Congresso Nacional, eu estou falando em Câmara dos Deputados e de Senadores para votarem uma nova Constituição e depois de votarem, mesmo tendo sido votada, tem que ser divulgada em diário oficial e tem que ser promulgada e aceita pelo Presidente da República. E uma vez aceita essa Constituição, mudada essa Constituição, aí sim caberia a esses juízes, a esses ministros julgarem em favor ou contra o presidente Lula, uma vez que lá está escrito exatamente o que tem que ser feito. Tínhamos uma questão constitucional e não cabia a Carmen Lúcia afastar o julgamento dessa Constituição. Portanto, Carmen Lúcia cometeu um crime. E vou ser sério. Por que cometeu um crime? É dito que para cada um dos funcionários públicos, eles têm que apenas seguir as leis. Se não está escrito na lei, não cabe a ele fazer, porque aí ele está cometendo um crime. Portanto, estava escrito na lei que ela teria que ter julgado aquele caso, porque estava pedindo um pedido de constitucionalidade, e pedido de inconstitucionalidade que estava levando em consideração o habeas corpus de Lula. Portanto, sim, Carmen Lúcia deveria ter votado isso, mas mesmo que não tivesse votado essa ação direta de constitucionalidade, a ADC, ela certamente teria que ter analisado isso dentro do tribunal. O mérito de se prender em segunda instância, tendo em vista que isso é proibido perante a Constituição. Quando um juiz determinou, diferente da Constituição, que poderia ser preso em segunda instância, cada um dos juízes que votaram a favor de prisão em segunda instância, esses juízes que votaram a favor de que não houvesse o habeas corpus e que Lula fosse finalmente preso, esses juízes cometeram crime. Sim,
porque diante da Constituição, a olhos vistos, está dito que não pode se prender se houver algum tipo de recurso, porque não sabe ainda se essa pessoa é culpada ou não. E nós já sabemos que essa prisão em segunda instância vai ser votada agora e certamente será votada a favor. Finalmente deixaram Lula fazer uma entrevista. Estava em cárcere privado, refém de um golpe de Estado que aconteceu em 2016 e que colocou esse besta dentro da presidência da República, ocupando um lugar que certamente Lula estaria ocupando se não tivesse sido afastado por Carmen Lúcia e tanta bandidagem que se juntou e que fizeram acordo juntos. E quando eu falo em bandidagem, eu estou falando, Carmen Lúcia, em crime. Portanto, eu digo e repito para você: você não tem condições de interpretar a Constituição Federal, então você não deveria ser ministra do STF. Portanto, cabe a todo cidadão brasileiro, não só a mim, mas também a você, saber que existem leis nesse país. E quando você é uma servidora pública, você tem que seguir essas leis, e quando não cumpre essas leis, você está prevaricando. Portanto, você cometeu, a olhos vistos, um crime de prevaricação ao afastar a ADC e colocar Lula na cadeia através do julgamento que não dava margens de interpretação. Não existia uma forma diferente de julgar. Prisão em segunda instância é proibido pela Constituição e por esse motivo não cabe julgar a prisão do presidente Lula. Portanto, foi um crime que todos esses ministros, que um dia eu espero ver no banco dos réus, talvez eu seja um pouco esperançoso demais, porque talvez o crime organizado seja tão forte que nós nunca consigamos ver. Mas eu espero sinceramente que alguma vez, quando chegarmos de novo, vencermos esse golpe de Estado, tirarmos esse paspalho que hoje está ocupando um lugar que não o pertence, e a gente conseguir colocar de novo lá um poder que seja popular, com pessoas que realmente sigam a Constituição Federal, eu espero ver esses ministros todos colocados no banco dos réus. E espero ver todos os seus bens retirados para recompensar os crimes e as multas que fizeram Lula pagar em função de não ter cometido crime nenhum. Que fizeram o judiciário roubar do Lula todos os bens que lhe pertencia e estar fazendo hoje os filhos do Lula passarem necessidades pessoais justamente por terem roubado através de uso da lei. Então, esse processo todo que está acontecendo, infelizmente, nós tínhamos que ter feito essa discussão. Eu não tenho receio com relação a isso, porque eu sei que no Brasil já não existe mais judiciário. Porque uma vez que nós vemos o rasgar da Constituição, eu já não vejo mais chance do judiciário julgar qualquer coisa correta ou ilegal. O juiz se colocou acima da lei, se colocou acima da Constituição. Somente dessa posição seria possível, porque afinal de contas o juiz se julga acima da lei e por esse motivo ele desrespeita a Constituição, desrespeita o poder de cada uma dos poderes constituídos dentro do Brasil e das instituições brasileiras e diz que a opinião dele de prender em segunda instância é superior à lei e é superior à Constituição Federal. Um juiz jamais poderia dizer isso, principalmente sendo esse juiz um ministro do STF, cuja finalidade única e exclusiva é julgar se aquele pedido é constitucional ou não. Portanto, rasgou a Constituição, rasgou as leis e cada um dos juízes que votaram a favor da prisão de Lula em segunda instância, da prisão de Lula, que é hoje sequestrado até hoje, mesmo sem poder dar entrevistas, que tantas outras vezes já teve oportunidade de estar liberado e não fez. Então, cada um dos que votaram a favor cometeram o crime de prevaricação e eu acuso Carmen Lúcia disso. Crime de prevaricação. Favoreceu a outras pessoas que não foi necessariamente aquilo que a lei estava dizendo. Mas existe uma outra possibilidade. Carmen Lúcia pode não ter cometido um crime. Carmen Lúcia poderia não saber o direito. Ah, sim, mas Carmen Lúcia, ministra do STF, não sabe direito? Não, então acho que esse caso não dá pra gente colocar em voga. Não dá pra gente dizer se isso é verdade ou não, não dá nem pra colocar em voga. Portanto, é provável que de direito ela consiga entender. Mas existe uma outra possibilidade. Carmen Lúcia tem sério poder de interpretação de texto. E aí nós estamos falando de interpretação de texto, portanto, problema de português, e não é um problema de direito. Porque quando uma pessoa lê a seguinte coisa dentro do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado, em sentença penal condenatória. E essa pessoa, mesmo entendendo direito, não consegue entender o que essa frase está dizendo e tira alegações, coloca um monte de leis, um monte de nada mais é do que simplesmente uma verborragia solta à toa para tentar argumentar o crime de prevaricação que ela cometeu. E todos os ministros que votaram a esse favor. Portanto, eu peço para vocês, se nós tivermos algum dia uma justiça dentro do Brasil valendo, quando nós finalmente conseguirmos limpar o poder judiciário e fazer com que ele
cumpra o seu dever de punir as pessoas as quais são julgadas, então nós teremos Carmen Lúcia e todos esses bandidos dentro da cadeia, porque certamente eles cometeram esse crime e é por esse motivo que eles devem ser julgados. Não estou pedindo que seja qualquer coisa fora da Constituição, como por exemplo dissolver o STF. Isso é contra a Constituição. Eu não sou a favor de dissolver o STF, principalmente ao saber e ter certeza absoluta que é Bolsonaro, não é a Lava Jato que perdeu os 9 bilhões de reais que o STF foi lá e aprisionou, porque esses 9 bilhões de reais são ilegais. Não é porque a Lava Jato está fazendo isso e está levantando a população contra o STF, justamente porque perdeu os 9 bilhões, porque queria colocar Dallagnol e Sérgio Moro dentro da vida política e não vão mais poder ter tanto dinheiro para alavancar a política brasileira, para comandar a política brasileira. E por isso se sentem legitimamente donos desse dinheiro pela prestação de serviços a um outro país, como os Estados Unidos, e por terem colocado um presidente na cadeia, inventando um processo farsesco e sem nenhuma prova, como todos os juristas brasileiros e internacionais podem dizer. Os decentes, porque os desonestos, os juristas desonestos estão dizendo que ele sim poderia estar preso. É desonesto isso. Simplesmente está desrespeitando absolutamente tudo e está envergonhando o direito brasileiro quando diz qualquer coisa contrário daquilo que deveria estar acontecendo. O Lula não deveria estar preso e já poderia ter sido autorizado a dar entrevistas há muito tempo, mas a lei esteve continuamente sendo desrespeitada. Mas o STF, agora que está sofrendo pressões, e não é por Lava Jato, não é por Moro, não é por nada, é por Bolsonaro. Bolsonaro quer poder único dentro do país, então ele quer destituir alguns ministros, e para isso ele começa a fazer chantagem. Ele quer mais poder, e aí sim ele poderá fazer coisas mais horrendas do que ele já tem feito até agora. Matar muito mais índios do que ele já tem feito até agora. Fazer muito mais desmatamento, fazer muito mais crimes do que Bolsonaro tem feito até agora. Portanto, o que Bolsonaro está tentando fazer é destituir o STF para que ele tenha um poder total e aí sim instalar a tão sonhada ditadura que a virilidade mental dele começa a sequestrar, começa a dizer que precisa. Ele precisa provar que ele é homem. Na visão dele, para ser homem tem que ter um certo processo. Isso vem tudo de uma educação, vem tudo de uma série de deficiências explicada por Freud. E aí a gente sabe explicar isso quando a gente começa a ver esse personagem caricato que se apresenta dentro da presidência da República. No entanto, Bolsonaro precisa disso. E aí ele joga contra o vice, ele joga contra o STF, ele joga contra um monte de coisa para desestabilizar o Brasil e fazer com que ele tenha poder absoluto dentro do Brasil. Senhores, estamos vendo a preparação para uma ditadura que está entrando, que está apoiada pelos militares. Quando você vê um STF obedecendo um militar, um general brasileiro que já deveria estar preso por ter ameaçado ao STF, um poder da República, simplesmente é vergonhoso. Esse poder é um covarde e por esse motivo não deve ocupar esse poder. Portanto, se o STF é covarde, ele não deve nem existir, não deveria nem estar mandando coisas lá para ele, porque eles são covardes que estão lá. Então o que acontece? Nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo e provavelmente nós veremos Bolsonaro nomear uns 3 a 4 juízes dentro da corte, fora os ministros que ele já tem no bolso. Que a gente sabe muito bem que a atitude de Bolsonaro, assim como vender por 40 milhões para cada deputado a reforma da Previdência, nós sabemos sim que tem algum outro trato de Bolsonaro, porque Bolsonaro não é daquela pessoa honesta como ele vivia dizendo. Só não vê isso quem não quer. Mas infelizmente muita gente da população brasileira não quis ver isso e deixou esse cara chegar dentro da presidência. Mas vamos dizer o seguinte: a interpretação pode ser feita errada se você não tiver uma capacidade intelectual para interpretar um determinado texto. Somente essa é a possibilidade de argumentação de Carmen Lúcia, porque a gente sabe que ela se formou em Direito, fez mestrado, fez doutorado, a gente sabe de um monte de coisa. Então, conhecer das leis é bem provável que ela conheça, muito embora nós saibamos que tem ministro, que tem juiz aí, ministro da Justiça brasileira, que mal sabe pronunciar palavras que são corriqueiras dentro do código, dentro de todas as leis brasileiras. Cônjuge. Cônjuge é uma palavra que aparece com frequência, no entanto ele não sabe falar a palavra cônjuge. E está certo Lula quando diz que se ele não sabe isso, como é que chega a ser juiz? Como é que chega a ser estudante de direito? Lança sérias dúvidas com relação à formação de Sérgio Moro, além de outras dúvidas que a gente já tem em função de muitas outras coisas a respeito da sua formação e de como ele chegou lá, não é verdade? Mas vamos fazer de conta que nós não sabemos de nada disso e que daí nós vamos apenas conversar
que as pessoas têm problema de interpretação, então elas não deveriam estar ocupando o cargo do Supremo Tribunal Federal. E se elas têm problema de interpretação, portanto elas causaram um dano ao Estado e um dano a terceiros, nesse caso Lula. Portanto, ela deve usar todos os seus bens, todo o seu patrimônio, e isso é previsto em lei, que o funcionário público, ao causar dano a terceiros, deve responder com seus próprios bens para ressarcir ao prejudicado nesse caso. E aí, nesse caso, para mesmo sendo Moro, tendo saído do serviço público, ele ainda pode responder pelos crimes que ele fez por ter sido juiz e ter julgado de forma diferente e ter criado o processo que ele criou. Portanto, não adianta dizer que Moro já não corre mais o risco de ser punido pelos atos que ele fez como funcionário público, porque o funcionário público em especial, mesmo saindo do serviço público, ele é obrigado a responder por muito tempo ainda os seus crimes e os seus atos dentro da administração pública. Portanto, nós veremos sim essa gente toda entrar na política, mas se Deus quiser, ainda verei essas pessoas todas no banco dos réus. A prisão em segunda instância agora, que Lula já foi condenado pelo STJ, agora pode ser votada. E agora Lula pode ser solto. Ou, melhor, agora Lula, com a condenação do STJ e outras condenações que vão aparecer, certamente vão manter Lula o resto da vida na cadeia. Apesar de todo o otimismo que estão se apresentando, eu não vejo como Lula sair da cadeia. Provavelmente nós teremos o maior presidente da República preso por um crime do judiciário brasileiro e porque o judiciário brasileiro esteve um dia mancomunado com o crime organizado brasileiro e em função disso deu um golpe de Estado no Brasil e cometeu tantos crimes como a gente vê hoje. Como, por exemplo, esse fato de o tribunal, o STF, usar a sua própria polícia para investigar, porque está havendo uma briga entre os poderes e sabe que ele não pode contar com a Polícia Federal, não pode contar com os poderes constituídos do Judiciário e do Ministério Público Brasileiro para poder fazer a investigação a respeito dos crimes que ele tem denunciado. Então o STF agora se julgou no direito de mandar investigar, mandar prender, julgar e condenar as pessoas que ele mesmo vai condenar. Já deveria ter sido feito o cerceamento dessa imprensa marrom, que, por exemplo, eles fizeram o cerceamento do direito dessa imprensa fazer publicações, justamente quando a publicação era correta, estava baseada em documentos. E aí eles interromperam o processo e o direito de liberdade de imprensa dessa imprensa marrom que existe. Já deveria ter sido feito alguma coisa sobre elas e já deveria ter fechado suas portas em função de ter divulgado muitas mentiras, de ser comparsa de crime organizado, de ser comparsa de crimes como, por exemplo, o Sérgio Moro, que tem se demonstrado cada vez mais perigoso para o brasileiro e para toda a política dentro do Brasil. O que acontece? Nós certamente veremos Sérgio Moro com esses 9 bilhões de reais ganhar eleições dentro do Brasil e durante muito tempo nós ainda veremos o Brasil ser dominado pelo fascismo e pelo nazismo de Bolsonaro. Então sim, nós ainda veremos durante muito tempo, mas eu ainda espero que quando nós conseguirmos vencer essa ditadura, e nós vamos vencer, quando nós vencermos essa corrupção dentro da política, e nós vamos vencer, aí sim eu tenho certeza absoluta que nós colocaremos todas essas pessoas no banco dos réus, e principalmente os membros do STF, porque eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que começar a sair delação premiada, que seus bens forem caçados para ressarcir danos ao seu país e a pessoas de terceiros que não deveriam estar presos, tenho certeza absoluta que nós veremos esse país voltar ao normal. Mas não adianta pensar em voltar ao normal se nós não quisermos finalmente puxar a descarga no Poder Judiciário, que é sim o poder mais corrupto de toda a República, e nós fazermos com que finalmente nós consigamos limpar esse poder para que ele exerça finalmente o que ele deveria ter exercido desde o princípio: as leis e a Constituição, e não ser comparsa da corrupção. E para isso é necessário que nós façamos uma severa mudança dentro do judiciário brasileiro. Senhores, enfim, era isso que eu tinha para dizer, e eu gostaria que você, se gostou do vídeo, curta o nosso canal, que você se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe nossos vídeos, para que dentro do YouTube e dentro do Brasil nós consigamos atingir cada vez mais público, cada vez mais pessoas, para que nós possamos finalmente dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.